Saudações viajantes! Nesse vídeo iremos conhecer um pouco mais sobre a técnica do stencil e sua história através dos países do mundo. Embarque conosco nesta viagem da gravura ao grafite. Uma viagem da gravura ao grafite Oficinas. Apoio Copel Pura Energia. Parcerias Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Prefeitura Municipal de Campo Largo. Prefeitura Municipal de Pinhais. Prefeitura Municipal de Araucária. Incentivo, projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. No entendimento formal, o stencil é uma matriz em folha de papel recortada e por vezes recoberta com emulsão gelatinosa e plástico, comumente chamada de acetato, gravada ou perfurada por estilete ou máquina datilográfica, de tal modo que, quando passa entre o rolo de tinta e a folha de papel em branco, reproduz nesta com fidelidade as letras e desenhos traçadas, sendo também conhecida como o processo nos mimeógrafos. Em seu uso contemporâneo, o stencil também é utilizado na estamparia têxtil artesanal e com grande introdução no design de interiores, para decoração de paredes, móveis e objetos, e muros de casas e prédios. As raízes da pintura em stencil podem ser encontradas no período de 2000 a.C., no Egito. Usadas em couro e papiros, serviam principalmente para fins decorativos e religiosos. Durante o Império Romano, que durou do ano 27 a.C. até 476 d.C., a técnica do stencil foi utilizada na decoração dos interiores das casas e também no comércio e comunicação oficial das leis e direções de estradas. Registros desse período ainda são visíveis e preservadas na cidade de Pompeia, que fica perto de Nápoles, no sul do que hoje é a Itália, que foi devastada pela erupção vulcânica há aproximadamente 2000 anos atrás. Na China, o stencil em papel remete ao ano de 105 d.C., sendo aplicado posteriormente em tecidos como a seda e também em porcelanas, sendo aprimorado pelo povo japonês, que unia moldes delicados e tingiam tecidos com a ajuda de fios de cabelos, com um método conhecido como katazomi, que utiliza pasta de arroz como bloqueador de pigmentos que cobre e não penetra a superfície dos tecidos, para formar padrões e desenhos aplicados nas áreas desejadas através de pinceladas, que tornaram a técnica popular devido à sua maneira barata em enriquecer as peças de vestuário e desenvolver-se como forma própria de arte, expandindo-se para a pintura e gravura. Outra técnica artesanal de stencil, considerada propriedade cultural do Japão e com seu museu próprio, é o katagami, que utiliza suco de caqui como verniz e sua origem existe há mais de 2000 anos. Em seu uso moderno, usado principalmente depois da invenção da armazenagem pressurizada da tinta em Oslo, na Noruega, em 1927, a tinta spray, que traduzida do idioma inglês para o português quer dizer borrifar, foi patenteada por uma empresa estadunidense em 1931 e usada como arma na Segunda Guerra Mundial, trazendo uma enorme vantagem nas linhas de frente dos campos de batalha, quando carros, aviões e tanques eram rapidamente pintados com a identificação Yankee e permitiam uma melhor visualização em meio à fumaça e o fogo cruzado dos combates. O stencil também foi utilizado nos capacetes e tanques nazistas, porém pintados ainda com o método de pincel e esponja. Assim como os protestos do povo italiano contra o regime fascista de Benito Mussolini, utilizando frases e figuras do ditador impressas nas paredes e muros das cidades.
Com as chamas da utopia revolucionária, a Comuna de Paris, entre maio e junho de 1968, anunciava por meio de cartazes e panfletos em estêncil e serigrafia a greve nas fábricas e a ocupação nas universidades francesas por um espírito social moderno, incendiado pela linguagem gráfica. Uma década depois, na América Central, o país que foi processualmente atacado pelo militarismo e implementação das indústrias estadunidense, revoluciona e movimenta o projeto de redistribuição de terras e o poder popular a partir de conceitos de Augusto César Sandino e seus partidários da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que utilizou a técnica do estêncil tanto na identificação dos tanques quanto nos cartazes e estampas dos uniformes e sua identificação territorial nos muros e paredes pelo interior nicaragüense. Esse caráter de oposição aos regimes opressores durante as décadas da segunda metade do século XX ganha na África do Sul características próprias na utilização da técnica do estêncil em cartazes e manifestações públicas nas paredes e muros das cidades. Com protestos e reivindicações antirracistas, a luta anti-apartheid, que na tradução para o português é compreendida como segregação ou separação social a partir do racismo, exigiu e conquistou, através de ações de desobediência civil e revoltas populares fortemente reprimidas institucionalmente pelos colonizadores europeus brancos que humilhavam, massacravam e assassinavam a população negra, destacando a atuação e sabotagens de grupos contra o regime que durou praticamente o século XX inteiro, até 1994, onde o primeiro presidente negro da África do Sul é eleito democraticamente. Essa demonstração de insatisfação e poder popular através da manifestação de pessoas e grupos excluídos que veem o trato e a mentalidade das instituições públicas como verdadeiro inimigo é intensificado sobretudo no final do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, com a utilização do estêncil pela estética punk, um estilo musical e comportamental que absorve as diversas variantes políticas locais para canalizar os formatos brutais e contraditórios da sociedade humana. Alex Valauri nasceu no continente africano, na Eritreia, em 1949, e depois de viver sua infância em Buenos Aires, na Argentina, mudou-se para o Brasil em 1964, onde estuda artes visuais em São Paulo e inicia sua produção no desenho e na gravura. O clima da Guerra Fria, na década de 1980, inspira o artista a manifestar sua poesia visual nas ruas através da técnica do estêncil, o que faz sua arte ser muito popular pelas fachadas e lugares públicos da capital paulista. Ainda que inicialmente de maneira anônima, sua marca característica, concebida pela xilogravura transpassada para o stencil, oferece ao grafite referências da pop art que dignificam seus trabalhos adentrarem as galerias de arte, até que em 1981, em curadoria de Walter Zanini, participa da 16ª Bienal Internacional de São Paulo, a que lhe concede a aceitação da crítica de arte brasileira, e seu próximo destino é Nova York, que naquela época vivia uma febre do grafite. A vida em Nova York não é fácil e seu desencantamento pelo glamour da metrópole faz Alex Valauri sofisticar seu conceito e elaboração da sua personagem Kit, a rainha do frango assado, onde o ambiente de ilusão, romantismo e a mentira da vida social contemporânea o transforma em um dos pioneiros da arte urbana brasileira. Alex Valauri morreu em 1987, deixando um legado de intensidade e possibilidades expressivas e representativas para a técnica do stencil. Em sua homenagem, o dia do seu falecimento, 27 de março, é celebrado o Dia Nacional do Grafite no Brasil.